no Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. Filipe é enviado em missão. Então o anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te, vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu, no caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreendes o que estás lendo? Ao que ele replicou: como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e se assentasse ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosquiador, assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou a Filipe: por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando. De si mesmo ou fala de algum outro? E Filipe, tomando a palavra e iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou o Evangelho. Jesus, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e foi quando o eunuco observou: eis aqui água, que me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe: tu podes, se crês de todo o teu coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para que parassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor, de repente, arrebatou a Filipe. O eunuco não ouviu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu seu caminho. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Somente por aqui. Amém. Glória a Deus. Santo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nessa passagem aqui, irmãos, a gente vê um pouco da história de Filipe. Após Estevão ser apedrejado, Deus levanta Filipe. E através de Filipe, Deus está agindo de maneira poderosa. Irmãos, obras, milagres estão acontecendo. E Filipe está pregando o Evangelho em Samaria. E muitas pessoas estão se arrependendo. Muitas pessoas estão tendo seu coração movido por Deus. Muitas pessoas estão sendo transformadas através da pregação de Filipe, né? A pregação do Evangelho em Samaria, sabe, irmãos, produz tanto resultado, mas tanto resultado que eles chamam até Pedro e João para poder ajudar, né? No tamanho era o número das pessoas que estavam adentrando dentro da igreja de Jesus Cristo, sendo movidas, sendo transformadas, né, irmãos? E no meio de todo esse trabalho, no meio de todo esse movimento de Deus, Deus dá uma ordem para Filipe. O que Deus vai falar para Filipe? Apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto, que desce de Jerusalém a Gaza. Né, irmãos? Filipe vai lá para aquela estrada deserta lá, de Jerusalém para Gaza, vai para lá. E Filipe não contestou. Filipe não virou para Deus e falou: não, eu acho que isso aí não é uma boa ideia. Sabe, porque tem muito mais potencial para mim trabalhar aqui em Samaria. Eu vou para uma estrada deserta que não tem ninguém, esperar alguém passar. Não, tem muito mais trabalho aqui, tem muito mais
potencial aqui, eu vou ter muito mais resultado aqui, eu vou produzir muito mais frutos aqui. Sabe, irmãos, não foi isso que Felipe fez. Felipe, o que aconteceu? Ao que se levantou e partiu. Felipe simplesmente ouviu o chamado de Deus através do anjo do Senhor e foi. Né, irmãos? Muitas vezes nós somos levados para um caminho deserto na nossa vida. Né, irmãos? Muitas vezes nós somos levados, sabe? E as pessoas muitas vezes ficam contestando Deus. Né? Ficam dizendo, não, mas por que Deus me colocou aqui? Mas eu acho que não é aqui que eu devia estar, mas Deus mandou vir para cá. Mas, sabe, irmãos, muitas vezes Deus nos leva para caminhos desertos. E isso pode ser muito frustrante, irmãos, se nós estivermos preocupados com resultados. Glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, Deus vai pregar um pregador, vai tirar ele de uma multidão e vai mandar ele lá para um lugar lá para pregar para uma pessoa. Ou pregar para um pequeno grupo de pessoas. Deus tira ele de uma multidão e leva ele para pregar. Sabe, irmãos, Deus tirou Felipe de uma multidão para pregar para uma única pessoa numa estrada deserta. Sabe, irmãos, isso pode ser frustrante, irmãos, se você estiver preocupado com resultados. Né, irmão? Se você estiver preocupado com números. Isso pode ser uma coisa extremamente frustrante. E essa passagem de Felipe aqui, irmãos, nos ensina que a vida cristã não somos nós, irmãos, nos preocupando com resultados. Glória a Deus, Senhor. Não somos nós nos preocupando com números. Não somos nós contestando Deus, perguntando para Deus que nós não devia estar aqui, por que Deus mandou aqui, e eu acho que Deus não está fazendo a coisa certa, eu acho que isso não devia estar acontecendo na minha vida. Não, irmãos, a vida cristã somos nós, irmãos, nos alegrando em fazer a vontade de Deus. A vida cristã, irmãos, não somos nós nos alegrando nos resultados. Glória a Deus, Senhor. Não somos nós nos alegrando nos números. Glória a Deus, Senhor. E é por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo podia ficar preso na cadeia e não entrar em depressão. Glória a Deus. Não, irmãos, porque a sua alegria não estava nos resultados, não estava nos números. Não, agora eu estou aqui, estou em depressão, agora aqui eu não tem para quem pregar o evangelho aqui, né? Vou entrar em depressão. Não, irmãos, o apóstolo podia estar pleno e realizado lá dentro da prisão, porque a alegria não estava nos resultados. A alegria não estava no seu cargo, no seu ministério. Sabe, irmãos, a alegria estava em Deus. Glória a Deus, Senhor. E Felipe nos ensina, irmãos, Felipe nos ensina que a alegria está em Deus. É por isso que Felipe não está triste, não está decepcionado, né, irmãos? Não está desmotivado para ir pregar o evangelho para numa estrada deserta. Não, irmãos, ele está alegre, independente se ele está pregando para uma multidão em Samaria ou se ele está pregando para uma única pessoa numa estrada deserta. Sabe, irmãos, ele está do mesmo jeito. E isso é uma coisa, irmãos, que muitos pregadores precisam aprender, muitos crentes precisam aprender. Quando vai fazer uma visita numa casa que está lotada, né? A casa está lotada, aqui tem muito potencial, né? A pessoa está toda alegre, está toda animada, toda feliz, né? Olha quantas pessoas, a casa está cheia, quanto potencial para as pessoas se converterem. Mas se vai pregar, se vai fazer uma visita numa viúva, que só tem a viúva, não tem ninguém na casa, estou desanimado. Uma pessoa só, uma pessoa, ele não quer nem atender a visita, né? Ele vira para o outro, não, atende aí, irmão, atende aí você, né? Quando está cheio, deixa comigo, né? Mas quando só tem uma pessoa, quando ele vê que não tem potencial, que não pode haver muitos resultados, né? Ele é desanimado, ele é desmotivado, né, irmãos? E Felipe nos ensina, irmãos, que nós devemos ser os mesmos, independente se nós estamos na multidão ou se nós estamos pregando para uma única pessoa. Glória a Deus, Senhor. Nós devemos sempre ser o mesmo, irmãos. Devemos sempre ser o mesmo. Essa passagem aqui de Felipe, irmãos, nos ensina que na vida cristã nós somos movidos por fé. Glória a Deus. A gente não é movido, irmãos, por visão, sabendo o que vai acontecer. Os crentes são movidos hoje, né, irmãos, baseado em visão, naquilo que vai acontecer, né, baseado em estatística, baseado em raciocínio lógico. Não quero saber o que vai acontecer, por isso que eu vou na igreja, eu preciso saber o que vai acontecer.
Eu preciso saber se Deus vai me curar ou se Deus não vai curar. Eu preciso saber se o problema vai ser solucionado ou não. Porque senão eu vou entrar em desespero. É assim que eu caminho com Deus. Esse é o meu caminhar com Deus. É por visão, é por estatística, é por raciocínio lógico. É sabendo o que vai acontecer. Não, irmãos, o crente caminha por fé. Felipe não está perguntando para Deus aqui o que vai acontecer. Felipe não está perguntando, não, eu quero saber o que vai acontecer. Eu quero saber por que você está me mandando ir para uma estrada deserta. Eu quero saber o que eu vou fazer lá. Eu quero saber qual que é o plano. Eu quero saber porque eu não estou entendendo. Não está fazendo sentido isso na minha cabeça. Para mim é muito melhor ficar aqui. Ir para uma estrada deserta não parece uma boa coisa. E eu não vou se eu não souber o que vai acontecer lá. Não, irmãos, Felipe está caminhando por fé. Deus mandou ir, ele simplesmente foi. E essa é a nossa vida, irmãos. Esse é o nosso caminhar cristão. É caminhar por fé. É crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe, irmãos, independente se nós tivermos resultados ou não. Independente se nós formos curados ou não. Se o problema for solucionado ou não, a gente está caminhando por fé. Sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E a gente não precisa saber o que vai acontecer no futuro. A gente não precisa saber o que vai acontecer. A gente simplesmente tem que confiar, irmãos, que se estamos com Deus, estamos seguros. E não precisamos nos entristecer com resultados, com números, né, irmãos, com estatística, nada, irmãos. A gente só tem que confiar em Deus. Então Felipe nos ensina a caminhar por fé. E o que vai acontecer, irmãos? Quando Felipe está nessa estrada deserta, o que acontece? O que acontece? No caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, retornando para casa, sentando em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. Sabe, irmãos, ele está numa estrada deserta. E quem que está voltando de Jerusalém? Quem que está voltando de uma adoração no templo de Jerusalém? Quem que está voltando? Um eunuco. Você evangelizar alguém que está voltando do templo, está voltando do templo ainda lendo a Bíblia, não, irmãos, você diria que uma pessoa dessa não é convertida? Você diria que uma pessoa dessa não é salva? Você já pensou? Pregar o evangelho para alguém que está acabando de sair da igreja, com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia no caminho de volta para casa. Você pregaria para uma pessoa dessa, achando que ela não é convertida? Que ela não é salva? O que o texto bíblico está mostrando, irmãos, é que estamos diante aqui de um religioso. Ser religioso não significa ser salvo. Muitas pessoas estão congregando, muitas pessoas estão louvando, muitas pessoas estão orando, né? Muitas pessoas estão ouvindo a palavra, muitas pessoas estão até lendo a Bíblia, mas não são salvas. Porque ser religioso não significa ser salvo. Né, irmãos? E se ele fosse salvo, Deus não precisava mandar Felipe até ele para pregar o evangelho. Porque a religiosidade, irmãos, não nos salva. Congregar não salva. Ler a Bíblia não salva. Né, irmãos? É preciso que haja uma ação sobrenatural de Deus na nossa vida para que nós venhamos a deixar de ser religiosos para sermos salvos. Se não acontecer esse milagre, se não acontecer essa ação sobrenatural de Deus na vida de cada um de nós, irmãos, nós podemos até deixar de ser um ímpio do mundo para ser um religioso perdido dentro da igreja. Santo Senhor. Né, irmãos? E Felipe, então, vai pregar o evangelho para esse religioso, irmãos. O que vai acontecer? E aconteceu que o Espírito disse a Felipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Né, irmãos? Quem que vai falar para Felipe? O Espírito. Né? Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, que está mandando Felipe pregar para o eunuco. O Espírito Santo que está preparando o coração do eunuco para ele poder ouvir a pregação de Felipe. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Muitas vezes nós queremos nos afastar dos religiosos.
Porque é difícil pregar o evangelho para o religioso. Porque o religioso, ele já se acha salvo porque ele congrega. Glória a Deus. O religioso, ele já se acha salvo porque ele está frequentando o culto 2, 3 vezes na semana, né, irmãos? Porque ele está orando, porque ele está louvando, porque ele está ouvindo a palavra, né? Porque ele já está cumprindo as suas práticas religiosas, é porque ele está se vestindo corretamente, é porque ele tem um vocabulário certo, né, irmãos? É porque o religioso, muitas vezes nós tendemos a nos afastar dos religiosos, mas Deus é aquele que muitas vezes nos manda pregar para o religioso. Glória a Deus, Senhor. Muitas vezes, irmãos, é preciso pregar o evangelho para os evangélicos. Glória a Deus, Senhor. Muitas pessoas acham que a pregação deve ser para os ímpios lá na rua. Mas quantas pessoas passam a vida inteira dentro da igreja e nunca conhecem a verdade da palavra de Deus? Glória a Deus, Senhor. Podem passar 50 anos dentro da igreja, mas não conhecem nada de Bíblia, não conhecem nada da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então, o Espírito Santo está levando Felipe, o Espírito Santo está abrindo o coração do eunuco, né? E o eunuco está lá lendo a passagem de Isaías, que fala a respeito de Jesus Cristo, Isaías 53, né? Mostrando Jesus Cristo que foi levado como um cordeiro para o matadouro, Jesus Cristo como um salvador, perdoando os nossos pecados, né? E o que vai acontecer? Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreendes o que está lendo? Ao que ele replicou: como poderei compreender, a não ser que alguém me explique, né? O eunuco estava lendo, mas ele não estava entendendo aquilo que ele está lendo. Não, o que faltava para o eunuco? Será que faltava um curso de interpretação de texto? Né? Será que faltava um pouco de intelecto para o eunuco poder entender o texto bíblico? Né, irmãos, é lógico que esse não é o problema. Muitas pessoas estão entendendo perfeitamente o texto bíblico. Glória a Deus, Senhor. Né? Elas leem o texto bíblico, elas sabem exatamente o que o texto bíblico está dizendo. Não é? O problema de muitas pessoas, irmãos, não é que elas não estão entendendo o texto bíblico, elas estão entendendo muito bem. O problema dos religiosos, irmãos, é que o texto bíblico não é o combustível que move as suas vidas. Glória a Deus, Senhor. Não, irmãos, o texto bíblico não é, irmãos, não é aquilo que move o coração dele. Glória a Deus. Não é aquilo que faz ele viver. Não é aquilo que o transforma. Esse que é o problema. O problema não é que as pessoas não estão entendendo o texto bíblico. O problema, irmãos, é que precisa de uma ação sobrenatural de Deus para que nós venhamos a ter a fé no texto bíblico e a mensagem da palavra de Deus possa nos transformar. É preciso de um milagre para isso. Glória a Deus, Senhor. A gente não precisa de um cursinho de interpretação de texto, né? A gente não precisa ser inteligente, né, irmãos? A gente precisa de um milagre de Deus. Sem o milagre de Deus, você pode ser inteligente o quanto for. Não depende da minha capacidade de explicar e não depende da sua capacidade de entender. Depende da ação de Deus. Glória a Deus, Senhor. Né? E agora, irmãos, agora que Deus está abrindo o coração do eunuco, ele não apenas vai entender o texto bíblico, mas agora aquilo, irmãos, aquilo vai ser o combustível que vai fazer com que ele caminhe. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? A palavra de Deus, irmãos, é como a gasolina do nosso carro. O carro não anda sem gasolina. Não adianta você querer pegar o carro sem gasolina. Não, mas eu vou andar sem gasolina. O carro não anda sem gasolina. Glória a Deus. Né, irmãos? E o crente, aquele que tem o seu coração movido por Deus, aquele que é transformado por Deus, sabe, irmãos, ele não caminha sem a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Não dá para ele ir na igreja e ele ouvir outra coisa que não é a palavra de Deus. Não dá, irmãos, para ele viver a sua vida jogando fora a palavra de Deus, porque é aquilo que move o seu caminhar, é aquilo que move o seu enxergar, né, irmãos? É aquilo que o transforma, é aquilo que faz com que ele olhe para... Como que ele olha para o mundo? Através da palavra de Deus. Glória a Deus. Como que ele age no mundo? Através da palavra de Deus. O que é a palavra? A palavra de Deus é o que faz ele se movimentar. Glória a Deus. Né, irmãos? É o que move o coração dele. E somente um milagre. É por isso que Deus está fazendo uma obra sobrenatural aqui na vida desse eunuco.
Por quê? Porque religioso ele já era. Santo. Religioso muitas pessoas são. Não adianta falar para elas, o que está faltando para você é congregar mais. O que está faltando para você é fazer mais caridade. O que está faltando para você... Não, irmãos. O que está faltando para os religiosos é um milagre. Está faltando tudo. Glória a Deus, Senhor. Eles não têm nada, irmãos. Se um milagre não aconteceu, se eles não creem na verdade da palavra de Deus, está faltando tudo. Glória a Deus. Porque não existem circunstâncias favoráveis, irmãos, Glória a Deus. para alguém se converter. Santo. Né? As pessoas pensam que porque alguém está dentro da igreja é mais fácil dela se converter. Não, irmãos, não existem circunstâncias favoráveis. Ninguém está numa condição melhor. Todo mundo está perdido, independente se está no mundo ou independente se está dentro da igreja. Ou é um perdido no mundo ou é um perdido religioso. E a não ser que Deus venha, Deus faça uma obra, Deus faça um milagre, Deus mova o coração, Deus transforma, e simplesmente vai ser um perdido religioso, um perdido que frequenta culto, um perdido que ora, um perdido que ouve a palavra, um perdido que lê a Bíblia, simplesmente um religioso. Glória a Deus. Né, irmãos? E o que vai acontecer posteriormente? O que vai acontecer posteriormente quando Felipe prega o evangelho para ele, mostra para ele, a começar por aquela passagem? O que vai acontecer depois disso? Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e foi quando o eunuco observou: eis aqui água, que me impede de ser batizado. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Ele agora está totalmente transformado. Ele está pronto para a sua nova vida. Sabe o que me impede de ser batizado? Sabe, estou pronto para viver a minha nova vida. Estou pronto para enxergar as coisas de maneira diferente. Sabe, não há mais possibilidade de eu voltar a ser o mesmo. Sabe, e como eu demonstro essa nova vida? Como eu demonstro essa transformação? Através do batismo. Santo Senhor. Hoje muitas pessoas estão com dúvida se vai batizar ou não. Eu estou com dúvida, não sei se batizo. Se está com dúvida, não batize. Porque aqueles que foram movidos por Deus, aqueles que foram chamados por Deus, sabe, irmãos, eles não têm dúvida. Eles mal podem esperar para começar a caminhar na sua nova vida. Eles mal podem esperar, irmãos, para enterrar o velho homem e ser uma nova criatura em espírito e em verdade. Não há dúvida. Santo Senhor. Né, irmãos? E quando ele vai dizer para Felipe: Felipe, o que me impede? O que me impede de ser batizado? Olha a água aí, o que me impede de ser batizado? O que Felipe vai dizer? Tu podes, se crês de todo o teu coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Felipe vai dizer: você pode batizar se você crê de todo o seu coração. Glória a Deus, Senhor. Sabe, o que impede alguém de ser batizado? O fato dela não crer na verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Isso impede alguém de ser batizado. Glória a Deus, Senhor. Mas o que está acontecendo hoje? Você vai nos batismos hoje, está se chamando todo mundo para batizar. Não, vem batizar aí do jeito que você está mesmo. Vem batizar aí do jeito que você está mesmo. E depois Deus faz a obra. Não, irmãos, é só se crer. É preciso crer para batizar, irmão. Não é batizar sem crer para ver o que vai acontecer depois. O que impede ele de ser batizado? Crer na verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Se você perguntar para muitos crentes: por que você quer se batizar? Eu quero me batizar, irmãos, porque Deus me chamou. Mas como que Deus te chamou, irmão? Deus me chamou, irmãos, porque um dia eu entrei na igreja pela primeira vez. Eu senti que ali era o meu lugar. Eu senti, irmãos. Eu senti a coisa mais linda, os irmãos de um lado, as irmãs do outro lado, aquele órgão tocando, sabe? E eu senti que aquele era meu lugar, sabe? E eu sinto que eu devo ser batizado, porque na palavra falou a minha vida todinha falou a minha vida. Eu pensei que alguém tinha falado da minha vida para o cooperador, falou a minha vida toda. Não, essa pessoa não pode crer, irmãos. Glória a Deus. Tem que crer na palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus, Senhor. E a palavra de Deus é o Evangelho. O Evangelho é o que? Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus não é a sua vida todinha. Glória a Deus. Sabe, essa pessoa nem a palavra de Deus ela ouviu dentro da igreja. Glória a Deus, Senhor. E quando ela se batiza, ela não está sendo chamada para uma nova vida.
Né, irmãos, ela não está sendo chamada para um novo nascimento. Não, mas ela está sendo chamada para a religiosidade. Está se chamando as pessoas para a religiosidade. Venha fazer parte da nossa denominação. Venha fazer parte da nossa religião. Venha fazer parte da nossa liturgia. E por que isso acontece, irmãos? Porque as pessoas estão com compromisso. O compromisso delas é com números. O compromisso é com resultados. Né, irmão? Não, nós tivemos 100 pessoas que se batizaram. 100 pessoas, foi um avivamento. Um monte de gente que não creu se batizou. Glória a Deus. Sabe, irmãos, um monte de gente que não ouviu o evangelho e se batizou. Se você perguntar para elas por que elas se batizaram, a maioria delas vai falar um monte de coisa, mas não vai falar que é porque crê na verdade da palavra de Deus. Santo Senhor. Né, irmãos? E isso é grave, irmãos. Isso é grave. Porque o eunuco aqui está perguntando, sabe, quem me impede de ser batizado? E Felipe está falando, bom, você só pode ser batizado se você crê na verdade da palavra de Deus. E o eunuco está dizendo, eu creio. Glória a Deus, Senhor. E hoje as pessoas não estão crendo. Santo Senhor. Né, irmãos? E estamos fazendo uma multidão de religiosos. E as pessoas estão congregando. E as pessoas estão com liturgia de culto bonito. E as pessoas estão com vocabulário bonito. E as pessoas estão com vestimenta bonito. Sabe, irmãos? O salvo, ele vai ter todas essas coisas. Sabe, irmãos? Mas o salvo, ele foi chamado por Deus. Ele tem a verdade da palavra de Deus. Qual que é a diferença de um religioso para aquele a quem Deus chama verdadeiramente? O compromisso que se tem com a verdade da palavra de Deus. Essa é a diferença, irmãos. Glória a Deus. Aquele que Deus chama verdadeiramente, ele é movido pela palavra de Deus. O caminhar dele é pela palavra de Deus. O religioso não. O caminhar dele é pela igreja. O caminhar dele é pela liturgia. Né, irmãos? O caminhar dele é pela placa da igreja, pelo CNPJ. Né? Então, irmãos, a diferença do salvo para o religioso é o compromisso que se tem com a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. É por isso que é tão importante se pregar a palavra de Deus, a Bíblia, o Evangelho. E está escrito aqui, ó. Se a gente pegar o versículo 35, aqui está escrito, ó, e Felipe, tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou o Evangelho. Aí vem 2 pontinhos, Jesus. Olha só, o que ele pregou? Pregou o Evangelho, Jesus. Se as pessoas precisassem ouvir sobre a sua vida, se as pessoas precisassem ouvir sobre o que ela fez, sabe, Felipe não estava pregando o Evangelho, não. Felipe virava para esse eunuco e falava para o eunuco, oi eunuco, você passou muita dificuldade na tua vida, né, eunuco? O quanto você sofreu, né? Agora você está bem, né, eunuco? Mas quem te vê agora não sabe o que você passou, né, eunuco? Foi desprezado pela família, né? Os teus irmãos. Não, irmãos, não é isso que Felipe está pregando. Glória a Deus. Mas é isso que os pregadores pregam hoje. Glória a Deus. E os pecadores choram. Os pecadores ficam todos emocionados. Glória a Deus. Né, irmãos? Os pecadores, é verdade, está falando de mim, a minha vida todinha. Sabe, irmãos, está se fazendo multidões de religiosos, está se enganando as pessoas, está se chamando as pessoas para a religiosidade. Glória a Deus, Senhor. Por que Felipe não está fazendo esse tipo de coisa? Porque se a verdade da palavra de Deus não for aquilo que move o coração dele, não vai ser outra coisa que vai mover. Glória a Deus. Né, irmão? Se a verdade da palavra de Deus não é aquilo que nos transforma, esquece, irmão. Não adianta a gente perder tempo com outras coisas. Não adianta que a gente ficar pregando filosofia. Não adianta a gente ficar aqui adivinhando a vida dos outros. Não adianta a gente fazer a igreja mais bonita, a liturgia mais bonita, a vestimenta mais bonita. Não, irmão, não adianta. Se a gente não pregar a palavra de Deus, sabe, não adianta, irmãos, pregar mais nada, não adianta falar mais nada, não adianta fazer mais nada, está tudo perdido. Glória a Deus. É por isso que aquilo que Felipe está pregando, irmãos, é o Evangelho. Glória a Deus. E aquilo que nós devemos buscar dentro da igreja é o Evangelho. Aquilo que os pregadores deveriam estar pregando é o Evangelho e só, mais nada. Né, irmãos? E o que vai acontecer? O que vai acontecer? Assim deu ordem para que parassem a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou a Felipe. O eunuco não viu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho.
Após o batismo do eunuco, Felipe foi arrebatado para outro lugar, levado pelo Espírito de Deus. E o que aconteceu? O que aconteceu com o eunuco? Sabe, irmãos, ele ficou pleno de alegria, ficou todo contente, ficou todo satisfeito, seguiu para sua casa regozijando. O que acontece, irmãos, quando nós conhecemos a verdade da palavra de Deus? O que acontece, irmãos, quando Deus move o nosso coração, quando nós somos transformados, quando a palavra de Deus é o combustível que move a nossa vida? O que acontece? Nós ficamos plenos de alegria, nós nos regozijamos, nós nos alegramos, nós ficamos contentes. Né, irmãos, a gente não fica, meu Deus, eu não gostei de saber essas coisas, viu? Porque antes eu estava caminhando tudo errado, achando que estava certo. Agora eu conheci a palavra de Deus, eu descobri que a minha vida cristã é uma mentira. Descobri que eu sou um religioso. Descobri que eu nunca fui chamado por Deus, sabe? Eu não gostei disso. Sabe, a verdade está trazendo confusão na minha cabeça. Sabe, a verdade está me deixando deprimido, está me fazendo entrar em depressão. Não, irmãos, quando nós somos chamados por Deus, Deus move o nosso coração, o que nós temos é alegria, é contentamento, é satisfação, porque você foi chamado para uma nova vida. Né, irmãos, você é uma pessoa olhando para uma pérola. Né, irmãos, um homem olhando para uma pérola. Né, irmãos, nós olhamos para Deus e enxergamos aquilo que Deus é, aquilo que Deus representa, aquilo que Deus significa. Nós não somos um porco olhando para uma pérola. Já viu o porco olhando para a pérola? O porco olha para a pérola e ele pergunta: para que serve a pérola? Para que serve a pérola? A pérola é para comer? Não, não é para comer. Então, para que a pérola? Não tem utilidade a pérola. Né, irmãos? Quando nós não somos chamados por Deus, nós somos o porco olhando para a pérola. Para que serve Deus? Deus vai resolver meu problema? Deus vai solucionar meu problema? Se eu caminhar com Deus, Deus vai vir e vai me curar? Se eu for caminhar com Deus, as coisas vão começar a dar certo na minha vida? Sabe, irmãos, quantos religiosos nós não temos nessa condição? Né? O porco olhando para a pérola, eles olham para Deus e eles pensam na utilidade de Deus. Não entendem, não enxergam a beleza de Deus. Mas quando Deus nos chama, irmãos, nós somos como esse eunuco aqui, né? Plenos de alegria, regozijando, né? Se alegrando, irmãos, pela grandiosidade daquilo que nós acabamos de alcançar. Glória a Deus, Senhor. O quanto a gente se alegra na verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Não, irmãos, você está caminhando na mentira, de repente você conhece a verdade. Os religiosos, sabe, irmãos, eles ficam irritados quando você mostra para eles que eles estão na mentira, que eles estão no engano. Mas quando Deus move o nosso coração, ainda que a gente seja um religioso, a gente olha a verdade e a gente se alegra. Puxa vida, olha, eu poderia morrer no erro a vida toda, mas Deus se usou desse irmão aí, olha, para me mostrar a sua verdade. Puxa vida, estou alegre. Agora eu vou caminhar nessa verdade aqui. Sabe, irmãos, é assim que os salvos fazem. Mas não é assim que os religiosos agem. Então, irmãos, que nós venhamos a ser como Felipe, que nós venhamos a nos alegrar, não nos resultados, não em números, não na placa da igreja, né, irmãos, não na liturgia, não em religiosidade, mas que nós venhamos a nos alegrar em Deus, irmãos, por Ele ter nos chamado, né, irmãos, e que essa verdade possa transbordar de nós. Né? Porque Felipe saiu daqui, ele foi transportado daqui para outro lugar, para quê? Para descansar? Não, para pregar o Evangelho. Essa era a alegria da sua vida, irmãos, pregar o Evangelho, pregar a verdade da palavra de Deus. Sabe, irmãos, essa deve ser a nossa alegria, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Né? Ainda que na maior parte das vezes o que a gente vai receber em troca é ofensa. Ainda que na maior parte das vezes que a gente vai receber em troca é repúdio, mas a nossa alegria, irmãos, é proclamarmos a verdade da palavra de Deus. Essa era a alegria de Felipe, é assim, irmãos, um salvo, e assim que nós temos que ser, se nós verdadeiramente também fomos salvos. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus a oração em nome do Senhor Jesus. Amém.